de arte. Você conhece, por exemplo, a Brita sofre algum tipo de fiscalização constante? Sim, a gente tem... Os funcionários do DAER visitam o trecho... E os funcionários do DAER jamais imputaram alguma relação ao que estava... Vamos colocar assim, da seguinte coisa. Eu acho que, para nós como concessionários, fica muito complicado bater as fragilidades da relação público-privada. Mas é importante porque há risco de vida não há mais. Não nesse caso. Mas para mim, Eduardo, a queda da ponte de Agudo já é um sintoma. Esse aqui é outro. Né? Nos parece, e eu quero deixar bem claro, eu não estou questionando aqui governo, tá? Mas eu estou questionando aqui estrutura de Estado. Né? É ridículo a situação pela qual nós passamos por infraestrutura em questão de mobilidade, por esgotamento, e agora mais isso também. Né? Nós precisamos de ações enérgicas, tá? Nós precisamos de gente que tenha coragem, que use calças, né? E não estou dando indicação à concessionária, mas aos gestores públicos, porque o que está acontecendo aí, o cenário que a gente está avaliando é terrível. Ontem até, presidente, hoje comemorou os 80 anos da entidade, que a gente teve a referência no mês passado aqui, eu ainda colocava que um empresário, empreendedor, ele tem que fazer toda uma análise de riscos, mediante ambiente interno, ambiente externo, mas como colocar, por exemplo, estou aqui na frente do seu Erni, que é empresário lá da região, como é que ele pode avaliar, por exemplo, o bloqueio de uma rodovia, né, que para nós nos parece inércia. Outra questão também Eduardo, que eu acho que é prudente, Rogério Dias é engenheiro de vocês, não? É engenheiro executor, ele está lá acompanhando a obra. Ele deu até uma entrevista a um jornal local lá da região também, colocando que essa estrutura, como tu também mencionaste, ela deveria durar 50 anos, né? E durou 21, então, pelo que a gente sabe, né? E que ele até mencionou na questão, não sei como é que é o nome técnico que se dá, os cabos de aço, tirantes, né? Que eles estavam expostos e que a fragilidade deles é que comprometeu essa cortina toda externa que tu mencionaste. Não havia como isolar nesse tempo também esses tirantes? Não, é que na verdade eles justamente aconteciam lá dentro. Né? Não são externos? Não são externos, eles são protegidos internos dentro da rodovia. Eles estão dentro do corpo estradal, ancorados na rocha. Só para colocar, até para fazer uma recuperação, a substituição, seria necessário quando tu faz um elemento desse, tu começa de cima para baixo a partir do térreo, vamos chamar assim. Depois que ele concluído, ele fica com 12 metros. Para tu voltares e fazeres perfuração e substituição de tirantes, coisa assim, tu tem que pendurar uma perfuratriz de toneladas a 12 metros para fazer esses furos. Sendo que os tirantes estavam colocados de forma aleatória, porque ela sofreu recalque durante a execução e os tirantes já não estavam nas posições que eles deveriam estar. Então, até tu fazer esse tipo de obra, qualquer tipo de perfuração que tu fizeres naquele evento, corre o risco de perfurar outros tirantes e agravar a situação. E outra questão, que até a gente trouxe umas fotos, a gente passou ao presidente, a gente tem aqui à disposição, que são mais ou menos algumas que tu passou, mas para nós nos parece que a obra hoje, ela está justamente, tu falava do risco de rotação do elemento, né? Mas vocês estão escavando todo esse material abaixo da cerca, né? Recolocando então esse lastro aí de pedras, né? Mas o que nos chama a atenção é que os caminhões de vocês que estão tirando esse material estão passando por cima da rodovia que está interditada. Essa carga, ela no momento que tu fazes a estrutura de baixo e tu tens o controle a gente tem um controle visual, hoje eu tenho lá um funcionário olhando, acompanhando e controlando o tráfego interno. Essa carga, pelo próprio projetista disse, é irrisória para esse momento. Tá, mas então, o nosso foco aqui também é tentar minimizar esses prejuízos econômicos e sociais que a gente tem. Não seria possível, então, de repente, fazer imediatamente a liberação meia-pista, controladamente, mas para que se recolocasse e conduzisse a questão da rota? É perfeita a tua avaliação, e é isso que a gente avalia todos os dias. A questão toda, como tu mesmo percebeste, ontem caíram mais 2 painéis aqui no próximo show. Todo dia se larga uma carga de pedra ali para tentar se fazer uma rampa que um caminhão consiga passar. A gente já concluiu o acesso interno, correndo, porque o acesso, a comunicação entre os dois lados do elemento, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente vai perder aquele acesso, e os caminhões não vão mais poder transitar por ali. Não tem como tu fazer isso para botar o usuário ali, liberar o tráfego, o usuário passar naquela condição precária. Uma coisa é tu botar um caminhão, né, com um funcionário nosso orientando e o cara passando ali, a gente botando carga, aquilo baixando e tu trabalhando na condição limítrofe entre segurança e produtividade, né? Outra coisa é liberar o tráfego para o usuário. Ali não tem a menor condição de a gente liberar para o usuário por enquanto, mas a gente está justamente trabalhando para que isso consiga. Bom, mas isso quero deixar bem claro também, porque a gente vai ser uma pedra no sapato de vocês, vai ser uma pedra no sapato vocês vão da CEINFRA,
porque nós vamos questionar judicialmente, inclusive, a omissão do Estado na fiscalização e principalmente na demora para a liberação de vocês do início dessa obra, né? Deixa eu adiantar o seguinte, não houve ausência de fiscalização, a concessionária se antecipou em todos os momentos. Eu digo assim, não é uma questão de ausência, não, desculpa, não me interprete mal, não é uma questão de fiscalização, a concessionária se antecipou a tudo. Não houve, ninguém precisou, em nenhum momento, ninguém nos disse, cuidado, concessionária, esse ponto é perigoso. Não, nós, concessionárias, alertamos a todos. Essa é a diferença. É importante ficar frisado isso. Não houve, em nenhum momento, o concessionário ficou esperando alguém dizer, olha, concessionário, temos alguma providência. É que a gente tem alguns relatos de usuários, inclusive até, para a ciência de vocês, o promotor de Gramado, ele reside em Taquara, ele nos passou que essa situação, inclusive de, não sei se chama frezamento, ou de recondução das rachaduras por asfalto, está sendo feito um paliativo que está sendo feito desde fevereiro. Né? Até tu me colocou aqui, eu coloquei que foi de abril ou maio em diante. Mas né? é que, não, você tem que verificar isso, mas a questão toda é que tem que ver a diferença quando há vinculação ao elemento estrutural e quando não há. Tá, mas só para mim encerrar também, não quero polemizar mais contigo, mas essa movimentação toda, ela se iniciou agora em abril ou ela já é de muito mais tempo atrás? Digamos que ela se agravou agora. A partir de abril ela começou a se agravar. Até então ela tinha uma condição estável. Bem, obrigado. Eu queria cumprimentar o colega engenheiro Eduardo pelas explanações que fez aqui. E a minha intervenção tem o sentido de elogiar o trabalho dele e o trabalho de engenharia feito, que realmente é muito simples atribuir omissão, dada as dificuldades, mas a natureza às vezes prega algumas peças aos engenheiros que são creditadas à imprevisibilidade. A situação é muito difícil, as providências, me parece, foram tomadas, e qualquer ação no sentido de que houve por parte da empreiteira omissão seria temerária. E eu quero dizer mais, no meu modo de ver, se essa estrada estivesse sem concessão e na mão do poder público, o estrago seria muito maior. Podem ter certeza disso. A rapidez e a agilidade com que a empresa tomou as providências se deve justamente ao regime de concessão. Eu acho que se não fosse assim, a situação seria muito pior. De formas que me solidarizo também com as dificuldades do comércio local lá, mas efetivamente o que se nota é que houve zelo por parte da empresa, houve cuidado por parte da empresa de fazer a observação com testemunhas no local, com sondagens, um acompanhamento da evolução do quadro, até o colapso da estrutura, até acontecer a rotação daquele painel, e constatado que houve efetivamente vícios construtivos lá atrás, que devem ser atribuídos a quem fez e a quem fiscalizou a operação, que parece era, na época, o próprio poder concedente. Muito obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa prática para ajudar o Roger. A responsabilidade disso vai em vocês. Eu não estou querendo dizer assim. Como é que quem paga essa conta do prejuízo que existirá na região onde está essa estrada? É o Estado? Bom, tu dizes o prejuízo, sim. Bom, eu não sei. Isso provavelmente é objeto de formação judicial. Eu acho que passa por isso, na minha avaliação.
tem que tratar isso, porque o Estado é responsável. Tá certo? Sim, o Ministério Público vai nos ajudando, né, na Não vai apuração. resolver, né? Vai ser uma discussão externa. Mas até para que não fique a impunidade. De novo, Mota, eu quero te reportar. Nós não estamos imputando responsabilidade a ninguém até esse momento. Mas a gente acha que, até por uma questão de sociedade, de Estado, a gente precisa apurar esses fatos, né? E até quero fazer uma referência, a colega aqui, ela disse que mulher com saia também pode resolver essas questões, então não precisa ter calças não para resolver isso aí. Mas é fundamental que isso se mude, essa dinâmica, porque é inaceitável o que a gente faz. Eu queria colocar o seguinte, nessa encrenca do Ministério dos Transportes, DENIT, uma das coisas que o Ministério Público apontou é a falta de projetos definitivos, ou seja, a falta de detalhamento de projeto, não foi isso? Vocês não têm notícia disso? Isso é o que esperou para eles. E me parece que a sociedade como um todo, neste momento, não está muito preocupado com isso. E eu, ao longo de minha vida e até hoje, continuo escutando que o interesse político se sobrepõe ao interesse técnico. Isso é um fato. Eu já passei por isso. Agora, entrando no assunto, eu entendi da tua explanação que esse trecho da estrada foi construído sobre um manto superficial. Não é isso? Então, nós engenheiros sabemos que dia mais, dia menos isso ia acontecer. Nós engenheiros sabemos que aquele elemento era para ter resistido. Não. Eu entendi também da tua explanação, aqueles painéis de contenção estão construídos para reter o aterro que foi feito em cima do manto superficial naquele trecho só. Perfeito. Portanto, se escorregar o manto superficial, escorregaria junto todo. Não, ali não tem, talvez ali não tenha volume suficiente para inclusive colapsar a estrutura. Mas o senhor está correto, porque o escorregamento por cima da rodovia, tanto é que nós realizamos ali. Eu acho que vocês não lembram quando aquele trecho entre Osório e Torres houve um escorregamento logo depois do asfaltamento de um trecho muito longo por alguns metros. Como era um trecho reto, longo, isso não se percebeu praticamente. Mas então era um fato conhecido. Ora, no meu raciocínio, então, existe um erro de origem. Não é verdade? Eu estou dando uma dica para quem quer mover uma ação judicial, tá certo? Houve um erro de origem, causado provavelmente por falta de detalhamento de projetos, como agora o Ministério Público apontou no DENIT o mesmo problema. Ou seja, parece que nós temos um vício de origem de fazer as coisas mal feitas desde o início. Não é verdade? O contrato não previa coisas importantes desse tipo. Claro que não, claro que não. Eu agradeço a exposição, acho que foi muito bem feita. Eu mesmo estava muito curioso em saber por que leva tanto tempo, mas vendo a exposição, como sou engenheiro, eu entendo que o problema é um pouco mais complicado do que eu tinha visto a primeira vez, tá certo? E, infelizmente, o problema é de erro de origem, que as coisas são feitas, desculpe as senhoras presentes, são feitas nas coxas, estão sendo feitas hoje, nesse momento, enquanto nós estamos discutindo, só que o problema só vai aparecer daqui a 25 anos. Então fica para ser resolvido numa ação judicial naquela ocasião. A minha curiosidade é de quando é que nós vamos criar juízo suficiente para fazer as coisas certas desde o início. Obrigado. Isso é cultural. Então não vamos fazer. Eduardo, parabéns pela tua explanação. Eu preciso fazer coro com o Mota. É necessário. Se isso estivesse na mão do poder público, vidas teriam sido ceifadas ali sem dúvida alguma. Então, antes de resolver o problema do desvio, todo o problema dos vícios de origens, graças a Deus, a prevenção de vocês desde a primeira fissurinha, vocês tiveram atentos, foram previdentes, foram buscar soluções e nenhuma vida foi ceifada. Eu queria ressaltar isso. Né? Parabéns. Obrigado. Eu acho, Roger, sendo mais prático, acho que tem que entrar com ação contra o Estado, né? Na minha avaliação não tem muito. Nós estamos pedindo, até porque a gente também tem outra consideração, que quando a concessionária recebeu a rodovia, ela deu uma espécie de aceite nas condições, né? Imagino eu, né? Mas eu não quero polemizar aqui, acho que não cabe, e também
presidente. A gente está passando a quem de direito deve apurar os fatos, que é o Ministério Público, né? Embasado numa série de indicativos que eles têm. A gente, dentro do regime democrático, passa a bola ao Ministério Público, confiança no que eles vão apurar. Deixa eu... Bom, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é bom. Nós temos a reunião quarta-feira.